CSA tem jogo importante, jogo decisivo no domingo contra o Náutico, jogo lá nos Aflitos, e que aumentou muito a motivação do torcedor do CSA em busca do CSA garantir uma das 8 vagas para a próxima fase da competição. E nessa próxima fase, você teria dos 8 times que irão disputá-la, 4 estarão na Série B. Serão 2 grupos de 4, com as equipes se enfrentando dentro do grupo e ir de volta. Então, os times que avançarem farão mais 6 jogos. 3 em casa, 3 fora. Os 2 primeiros de cada grupo estarão na Série B do Campeonato Brasileiro. Eles ainda seguem para as semifinais e para a decisão do título. Mas a próxima fase, a segunda fase, é a fase que aponta os classificados para a Série B. Como são 4, muita gente diz que são 4 campeões, os times que garantem o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O CSA melhorou numericamente as suas possibilidades de classificação, de acesso. Isso é inegável. Isso são números, é matemática. O site Chances de Gols está dando 99,7% de chances para quem chegar a 28 pontos. É a mesma ideia que a gente tem trabalhado em termos de classificação, em cima do percentual de aproveitamento. O Amazonas, por exemplo, que já tem 28, é um desses que já está com esse índice de chance. Com 27, o Brusque tem quase isso, tem 99,7. O Botafogo tem 27, tem 99,5. Aí vem Volta Redonda com 99, o Operário com 94, o Náutico com 66,8, porque o Náutico já trabalha na casa dos 24 pontos. E veja como essa ideia é uma ideia importante dentro do campeonato. A vitória nesse confronto direto entre Náutico e CSA. Se o Náutico vence, ele vai para 27 e fica literalmente a 1 ponto de chegar aos 28, o que lhe daria praticamente uma classificação antecipada. Faltando 3 rodadas, o Náutico precisaria de mais 1 ponto ou até mais uma vitória para ir garantir de lambuja que ele estaria na próxima fase. Mas ainda tem os outros times abaixo do Náutico. O São José com 23 pontos tem 79,1% de chance. O Paysandu com 22 tem 51,1% de chance. O mesmo número que o São Bernardo. E o CSA tem 30,3% de chances de acesso. Ou de classificação. Acesso não, classificação. Tudo isso mostra que os números do CSA, eles cresceram, eles melhoraram, eles ganharam intensidade com essa perspectiva. Mas a minha dúvida em relação ao CSA continua sendo o time e não os números. Isso é fácil de explicar, porque o CSA não traz ou não demonstra ainda uma segurança a nós da imprensa, mas principalmente ao torcedor, de que seja um time com uma alta capacidade de se manter na melhor condição possível dentro da competição. Ele melhorou o desempenho, ele tem mais volume, mas ainda não é o suficiente para o CSA ter uma estrutura, uma confiança, uma ideia de que ele literalmente vai buscar essa vaga. Mas o jogo com o Náutico é tão decisivo que, vencendo o Náutico em Recife, o CSA chegaria a 24 pontos. Igualaria a pontuação do time Timbu, mas iria ultrapassá-lo no critério de desempate no saldo de gols. Os dois têm 3,
O Náutico tem até mais gols marcados que o CSA, mas efetivamente, com 3, ele faria o quê? O CSA pelo menos aumentaria o saldo para 4 e diminuiria o saldo do Náutico para 2. Então o CSA teria a mesma pontuação que o Náutico com um saldo de gols superior. E o melhor é que o CSA chegaria a 24 e ele estaria a 4 pontos da sua classificação, chegando aos 28, que é o ponto mágico a ser buscado. E o melhor ainda, ganhando do Náutico, chegando a 24, o CSA teria 6 pontos seguidos para serem disputados em Maceió. Confrontos contra o Botafogo e contra o Remo. E ganhando os 2 jogos em Maceió, o CSA estaria dentro. É fácil, Alberto? Claro que não. O jogo com o Náutico é dificílimo. O jogo com o Botafogo da Paraíba, ainda mais difícil, mesmo sendo em Maceió. E o jogo com o Remo é outro time de camisa, é outro time de peso e que está desesperado tentando sair da zona de rebaixamento. Ou ele vem para cá para garantir a sua permanência, ou ele vem desesperado para ser tudo ou nada contra o CSA. Então são jogos difíceis para o CSA. E repito, o CSA se enganchou com o Pouso Alegre, gente. Com todo respeito ao Pouso Alegre, é o time que a gente viu aqui em Maceió, né? Mas vai tentar, contra esses 3 adversários, decidir a sua vida. Ainda fica um jogo de lambuja, que é contra o Amazonas. Provavelmente, o Amazonas já está virtualmente classificado. Daqui para lá, deve somar mais 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, para garantir matematicamente a sua classificação. Mas pode ser que no último jogo o Amazonas já esteja trabalhando para a próxima fase, zerando cartões, poupando jogadores, já não tão ligado assim no interesse na tabela, de repente até mapeando como é que está a divisão dos grupos para ver se é melhor ele ser um primeiro, um segundo, ou coisas assim. Então, tudo isso vai ser trabalhado daqui para as últimas rodadas. Mas é interessante que antes do jogo lá em Manaus, o CSA tem a sua vida definida. A pergunta que está aqui na tela é se o Jô, atacante que fez o gol da vitória contra o Pouso Alegre, ganhou espaço no ataque do CSA. Ganhou espaço como opção. Obviamente que o Jô não vai ser titular, mas se ganhou espaço como opção. E eu entendo que a resposta ela é sim, é positiva nesse quesito. Por quê? Porque a vitória do CSA ela passou diretamente pelas mudanças feitas pelo Marcelo Cabo e, essencialmente, pelo gol marcado pelo Jô. É um jogador que tem entrado no segundo tempo e que, em alguns momentos, tem funcionado, com chances, com oportunidades, com muita voluntariedade, com briga dentro de campo. Quem lembra que no estádio do Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, é ele que chuta a bola, já praticamente num dos últimos lances do jogo, e o goleiro do Volta Redonda faz uma puta de uma defesa, né? Uma baita de uma defesa. Agora ele faz o gol do CSA. Então, acho que o CSA está precisando de jogadores com essa característica, que entrem no jogo e que faça com que o CSA melhore a sua condição ofensiva naquele momento. O Jô assim o fez, brigou, lutou, cabeceou, tentou, finalizou, até que foi premiado com um gol. E dos jogadores que chegaram para reforçar o CSA, o Rainer foi expulso e não enfrenta a equipe do Náutico. O Raivanegas caiu em desgraça, foi para a reserva.
E nas duas opções de mudanças para o aspecto ofensivo, o CSA e o Marcelo Cabo optou por Luiz Felipe e Jô, e o Raiva Negas permaneceu no banco de reservas, o que indica que o jogador está tentando, a comissão técnica está tentando recuperar o jogador, dar ao jogador um período maior de adaptação ao time do CSA. Não é nem adaptação ao futebol brasileiro, que recentemente ele teve aqui enfrentando, usando a camisa do Sport, vestindo a camisa do Sport, e ele tem um conhecimento, uma adaptação ao futebol brasileiro. Mas eu diria que é literalmente ele buscando a ideia de um melhor entendimento do que é a Série C, do que é o CSA e do que é que ele precisa fazer. Mas as dificuldades estão postas. Acho que o jogo ganhou espaço depois de ter feito o gol e pode sim ser, por exemplo, a primeira opção de mudanças do técnico Marcelo Cabo, ou a primeira opção quando o CSA pensar em ter um 4-2-4 ou um 4-2-2-2 com dois centroavantes, Taliari e o próprio Jô. E ver como é que isso vai funcionar para o time azulino neste compromisso dificílimo contra o Náutico. Há uma movimentação interessante da torcida do CSA para ir a Recife e incentivar o time do CSA nesse desafio no próximo sábado, no próximo domingo.